Pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Espero que vocês estejam bem. Nesses próximos vídeos, eu vou comentar aqui a Epístola de Paulo aos Romanos. Eu gostaria então de fazer alguns vídeos pequenos, né? Não muito extensos, senão a visualização lá não atinge, né, o seu propósito, né? O ideal é que as pessoas vejam até o final, né? Não é nenhum comentário exegético assim profundo, né? Não é nada assim, é uma coisa mais pastoral, um comentário de para tirar algumas dúvidas, de repente alguns pontos assim que são importantes na carta. Então eu gostaria de comentar o capítulo 1 e 2 nesse primeiro vídeo. Então vou fazer de uma forma assim rápida e eu vou fazer uma introdução, né? O que é a carta de Paulo? Paulo escreve então à comunidade de Roma, destinando então a sua carta para aquelas pessoas que estavam frequentando aquela comunidade. Quem são esses? São funcionários do governo, né, funcionários de Roma, ligados ali à capital, escravos que trabalhavam nas casas de senhores, né, pessoas do governo, da esfera romana, e judeus e ou judaizantes. O que são esse povo? São aquele grupo que sempre perseguiu Paulo, ou sempre esteve nas comunidades paulinas, né, falando sobre a lei, sobre a importância da observância da lei, a validade ou não da lei, a continuidade ou não da lei. E, de uma certa forma, eles ensinavam de uma maneira uma supremacia dos judeus em relação aos gentios. Então, a carta de Paulo aos Romanos, além dela ser uma carta pastoral, ou seja, destinada a uma comunidade, ela tem um tom fortemente doutrinário. É uma carta mais madura de Paulo, dos seus últimos anos, né, de vida, e é uma carta assim que demonstra uma teologia muito mais refinada de Paulo, diferente de Tessalonicenses, por exemplo, de Gálatas, que são cartas que são escritas no começo então da caminhada paulina. Pois bem, o capítulo 1 de Romanos, ele divide-se da seguinte maneira: uma introdução, né, ou se apresentando na igreja de Roma, né, Jesus, filho de Davi, etc e tal. Definição do evangelho: poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Poder, força, dinamis, lembra do dinamite. Um poder é uma massa concentrada que produz um efeito devastador. O evangelho é isso, uma massa concentrada que produz um efeito devastador. Versículo 16 e 17, e ele fala da justiça de Deus. E aí ele vai falar assim, ó, Deus não é injusto, Deus é justo. E Deus revela através do que? Da natureza. A criação revela Deus. Então o primeiro evangelho aqui, que eu chamo, né? Que eu não, os comentaristas, quem sou eu para chamar? O evangelho da criação. Deus se manifesta na natureza. Não tem como você não falar que não existe Deus. A natureza prega Deus. A natureza revela Deus. A natureza revela o caráter de Deus. Então a grandeza de Deus é revelada através da criação. E ele vai falando que qual é o pecado primeiro dos homens? É olhar a natureza e não contemplar Deus. É ser rebelde à soberania de Deus. É isso que ele está falando aqui. E nesses versículos iniciais, ele vai falar assim, ó, a ira de Deus vai se manifestar sobre o pecado. Então, a ira de Deus vai se manifestar punindo as pessoas, fazendo com que? Com que elas fiquem entregues a si mesmas e ao seu próprio pecado. Do versículo 18 ao versículo 27 e 28, ele vai falar sobre isso. E aqui, ao meu ver, ele está combatendo aquilo que nós chamamos de uma ideologia romana. Ele não está combatendo a homossexualidade no sentido que a gente conhece hoje, não. Ele está combatendo os cultos dos bacanais, rituais de deuses, rituais de divindades e rituais romanos. Por isso que ele cita aqui répteis, aves, etc e tal. Porque não tem sentido ele combater a questão da homossexualidade, da homoafetividade, falando de répteis, animais que fizeram imagem. Não. Ele está dizendo assim, estão sendo rebeldes contra a soberania de Deus e Deus então está entregando eles uma natureza perversa aqui, nesses cultos que não dignificam a figura humana. Então é isso que ele está falando aqui no capítulo 1 até o seu final. E ele fala que isso vai revelar então o caráter das pessoas. É o primeiro ponto. No capítulo 2, ele vai falar o que então? Que o juízo de Deus vai vir igualmente sobre as pessoas. Porém, ele vai fazer um adendo. Há pessoas que vão ser salvas, que não vão ser condenadas, não porque são boas, etc. Mas porque tem uma lei de um entendimento, de um discernimento, de um evangelho que tem na sua consciência, mesmo elas não conhecendo a revelação completa do evangelho de Cristo. Então, temos que parar e pensar e dizer assim, a Bíblia foi escrita bem depois que Paulo morreu.
Então havia no começo, os evangelhos também foram escritos posteriormente, então havia então as cartas que foram circuladas primeiro do que o próprio evangelho escrito. Então como que aquela geração, né, aquela geração pós-33, ou antes de Cristo, vamos dizer, ela vai encontrar salvação? Pela lei que discerne o bem e o mal dentro do seu coração. Isso nós chamamos então de uma graça salvadora, podemos chamar, que Deus dispensa então em favor daqueles que ainda não conhecem o evangelho de forma plena, porque Paulo vai dizer que a plenitude do evangelho se revela em Cristo. Então ele vai colocar aqui alguns pontos aqui no capítulo 2, vai citar muitas questões da lei, e ele vai terminar então o capítulo 2 dizendo assim, ó, não vai haver diferença mais entre judeu e grego, que o grego é o arquétipo, a representação daquele que não é judeu. Ele está colocando do gentio, que é aquele que não conhece, aquele que não é filho da promessa. Então ele vai colocar isso na questão do grego, por conta da ideologia, do pensamento, do mundo que circulava em torno dessa ideologia, do pensamento grego, né, do pensamento helênico. E ele vai falar, olha, o que nos leva então à conversão, ao arrependimento, é a graça de Deus, né? E mediante a fé que nós vamos ser salvos. Depois ele vai falar isso mais lá nos capítulos finais. Nesse momento aqui ele está traçando então um histórico, defendendo então a justiça e a soberania de Deus, no caso, né? E pontuando que não há mais diferença. Então, para aqueles que acreditam que Israel ainda tem alguma primazia sobre nós, supremacia, não. O Israel de Deus somos nós, os cristãos, né, que cremos na palavra de Deus, que é a continuação da promessa. É isso que ele vai defender, pelo menos nos capítulos iniciais. Então, esse é o primeiro vídeo. Espero que os outros fiquem assim curtos e a gente possa ser objetivo. Um grande abraço aí a todos vocês.